Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa tecnologia que está a mudar as regras do jogo na pesquisa de informação. O Sirang. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Ir muito para além das simples palavras-chave e começar a perceber o significado real daquilo que andamos à procura. De certeza que isto já aconteceu a toda a gente. Fazemos uma pergunta a um motor de busca e, bem, os resultados que aparecem não têm muito a ver. Apanham uma palavra aqui e outra ali, mas o contexto, a ideia principal, essa escapa-lhes completamente. É uma daquelas frustrações universais, não é verdade? E a razão para essa frustração está toda aqui, nesta diferença. A pesquisa tradicional por palavra-chave é, digamos, um bocado teimosa, é rígida, é literal. Se não acertarmos na palavra exata, a informação pode simplesmente passar-nos ao lado. Agora, a pesquisa semântica, isso é outra história. É flexível, não quer saber só das palavras, quer perceber a intenção por trás da pergunta. E é isso que faz toda a diferença para nos dar o que realmente interessa. Ok, então, como é que isto funciona na prática? A tecnologia por trás disto chama-se REG, que significa Geração Aumentada por Recuperação. A melhor forma de pensar nisto é imaginar um assistente de investigação super eficiente. Um assistente que não se limita a encontrar os documentos mais relevantes, mas que ainda por cima sintetiza a resposta para nós. É um verdadeiro game changer. Vamos então à primeira grande funcionalidade, e esta é logo de caras impressionante. O Cyrex simplesmente não quer saber de barreiras linguísticas, mas como é que isso é possível? Como é que ele consegue perceber uma pergunta, seja ela feita em que língua for? Bem, o processo é na verdade bastante elegante e simples. Primeiro passo, o sistema detecta automaticamente a língua da pergunta. E se não for inglês, não há problema. Traduz logo de seguida. E o melhor, tudo isto acontece nos bastidores, de forma completamente instantânea, sem que ninguém se aperceba. Vejamos um caso real. Imaginem que alguém em Itália faz uma pergunta sobre os regulamentos do RGPD na área da saúde. O sistema percebe logo que é italiano e, puf, traduz para inglês. Mas atenção, isto é crucial para a confiança. A interface mostra as duas versões, a pergunta original em italiano e a tradução. Transparência total. Agora, vamos aos números, porque eles são mesmo impressionantes. Estamos a falar de uma precisão superior a 95% a detectar as línguas europeias mais comuns. Suporte para mais de 50 idiomas. E as traduções acontecem em qualquer coisa como 150 a 400 milissegundos. É quase instantâneo. É esta combinação de velocidade e rigor que é verdadeiramente notável. Ok, então a barreira da língua está resolvida. A pergunta está em inglês. E agora? Agora é que começa a verdadeira magia. O sistema está pronto para o passo seguinte, que é deixar de procurar palavras soltas e passar a procurar o significado. E é aqui que está o coração da pesquisa semântica. Aquela pergunta que fizemos é transformada numa representação matemática, a que chamamos vetor. Pensem nesse vetor como se fosse uma impressão digital única da ideia ou do conceito da pergunta. A partir daqui, o CIRAG já não anda à procura de palavras-chave. Ele procura documentos que tenham uma impressão digital conceitual parecida, documentos que falem da mesma coisa, da mesma ideia. E o resultado disto é francamente brilhante. Em vez de nos dar uma lista de resultados sem grande critério, o sistema atribui uma pontuação de similaridade. O que é que isto quer dizer? Bem, uma pontuação de 0,92, como vemos aqui, significa que o casamento entre a intenção da nossa pergunta e o que está no documento é quase perfeito. É uma medida de relevância conceptual. E há mais, o sistema dá-nos controle total sobre onde procurar. Queremos manter tudo confidencial e rápido? Usamos o modo apenas local, perfeito para os documentos internos da empresa. Precisamos de informação pública. O modo apenas online trata disso. E se quisermos o melhor dos dois mundos? Existe o modo híbrido. A escolha é nossa, dependendo do que for preciso, segurança ou uma pesquisa mais vasta. Muito bem, já percebemos como encontrar documentos com o significado certo. Mas, e se o sistema encontrar milhares de documentos relevantes? Isso também não ajuda muito? É precisamente aqui que entra a próxima fase, a filtragem de precisão. A filtragem funciona por camadas. A primeira camada é a mais ampla, o setor. Ao dizermos que só nos interessa o setor da saúde ou o da finança, estamos logo a cortar o barulho. Eliminamos de uma só vez milhares de documentos que não têm absolutamente nada a ver com o que procuramos. Depois, na segunda camada, podemos afunilar ainda mais. Podemos escolher registros, ou seja, coleções específicas de documentos. E o interessante é que podemos combinar coisas, como, por exemplo, procurar só nas políticas do hospital local e nos padrões do RGPD da União Europeia. Ou seja, juntamos fontes internas e externas na mesma pesquisa. E, finalmente, a terceira e última camada, os filtros avançados. É aqui que o detalhe reina.
Imaginem só poder dizer ao sistema: mostre-me apenas os documentos em que o nível de conformidade é crítico. Isto é, precisão cirúrgica. É ir direto ao ponto, sem desvios. E qual é o resultado disto tudo? O impacto é brutal, e este gráfico mostra-o perfeitamente. Começamos com um universo de, digamos, 10.000 documentos. Com os filtros reduzimos para 1.200 e depois para apenas 148. Mas estes 148 não são os quaisquer, são os certos. Basicamente, passamos de procurar uma agulha num palheiro para ter a agulha entregue à nossa mão. Ok, a pesquisa é inteligente, é precisa, mas podemos confiar nela? O que é que torna este sistema realmente fiável? A resposta é uma palavra: rastreabilidade. Rastreabilidade total. Vejam bem, cada pedacinho de informação que aparece na resposta final vem com uma espécie de bilhete de identidade. Diz-nos qual é o documento de origem, o título, aquela pontuação de similaridade de que falámos, de que registro veio, e até nos mostra o excerto exato do texto. É este nível de detalhe que cria a confiança. Isto significa, na prática, rastreabilidade a 100%. Todas as afirmações, todas as frases, têm um link direto para a sua fonte. Não há espaço aqui para os modelos de linguagem alucinarem ou inventarem informação. Tudo é verificável, tudo é auditável. E isso é fundamental. Então, vamos recapitular rapidamente toda a viagem de uma pergunta. Tudo começa com a detecção da língua, que leva milissegundos. Depois a tradução. A seguir, a criação daquela impressão digital, o vetor. A pesquisa em si. E, por fim, o modelo de linguagem a gerar a resposta. Parece um processo longo e complexo, certo? Mas o tempo total é de apenas alguns segundos. É impressionante. Resumindo, o que temos aqui é uma ferramenta de pesquisa que assenta em 4 pilares essenciais. Primeiro, a precisão, porque as respostas estão sempre ligadas às fontes. Segundo, a rapidez, porque temos respostas em segundos. Terceiro, a capacidade multilingüe, que quebra barreiras. E por último, e talvez o mais importante, a auditabilidade. Resultados 100% rastreáveis, 100% de confiança. No fim de contas, tudo se pode resumir a uma frase poderosa. É mais rápido do que a pesquisa manual por horas, com resultados que se podem de facto provar. É esta combinação explosiva de velocidade e confiança que realmente define o valor de uma tecnologia como esta. E para terminar, deixo uma pergunta para reflexão. Imaginem só por um momento, e se cada resposta que encontrássemos online, em qualquer pesquisa, fosse uma resposta que pudéssemos provar? Pensem em como é que isso mudaria radicalmente a forma como lidamos com a informação todos os dias.